Irmãos, é motivo de muita alegria de poder estar nesta noite aqui, na casa do Senhor. Como eu sempre costumo dizer, eu e você não haveria lugar melhor para estarmos nesta noite a não ser aqui, na casa do Pai. Eu gostaria de me justificar. Eu não estou hoje de terno, estou sim com a camiseta que foi representado do velório do meu sobrinho, porque nós vamos falar aqui sobre graça e conhecimento. E por falar da graça que me alcançou, eu vou falar um pequeno testemunho da minha vida. E para testemunhar da minha vida, o meu sobrinho, ele também faz parte do meu testemunho hoje. Então eu não poderia vir aqui e não representá-lo de alguma forma, no sentido de representar a graça do Senhor em nossas vidas. Confesso que é muito difícil para mim estar aqui, irmãos, porque eu já quero dizer para mim e para você que você deveria estar feliz essa noite. Porque assim, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. A Bíblia vai dizer que nós somos maravilhados por Deus, e através da graça que a gente é salvo. A gente precisa entender que não é só no momento da salvação que a graça ela faz parte da nossa vida. A graça ela faz parte da nossa vida em todos os instantes. Nesta noite, você foi agraciado pela graça do Senhor de poder chegar aqui. Foi a graça do Senhor que permitiu que você pudesse entrar por essas portas. E como eu disse do meu sobrinho, irmãos, nós temos aí 13 dias que ele foi sepultado. Nós temos aí 2 dias que a nossa irmã Andréia foi sepultada. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que não perca a oportunidade de a graça do Senhor que alcançou a sua vida hoje, falar para o seu ente querido que está aí do seu lado. Se não tiver o seu ente querido, falar para o seu amigo que está aí do seu lado, que você o ama, que você está feliz com a presença dele. Porque a Bíblia também vai nos dizer, irmãos, que nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã ela pertence a Deus. E ainda hoje eu estava conversando com o meu amigo, e eu estava falando para ele assim: o que será do amanhã? Porque hoje eu estou aqui, recebendo a graça do Senhor, para falar da misericórdia dEle, para testemunhar um pouquinho da graça dEle sobre a minha vida. Mas eu posso não estar aqui amanhã, irmãos. Então, talvez vocês nem todos estiveram aqui ontem. Ontem teve algo muito lindo e profético aqui nesta igreja. Os familiares sentaram juntos e puderam falar um para o outro o quanto o amavam. Mas que isso não se fique somente dentro da igreja, irmãos. Leve para sua casa. Aproveita essa graça que Deus está te dando, de você ter o prazer de poder olhar para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu esposo, para a sua esposa, e dizer o quanto que você o ama. E por falar de graça e de conhecimento, irmãos, a mensagem de hoje é isso: graça e conhecimento. Eu quero começar aqui bem simples aqui pelo conhecimento. E se vocês quiserem acompanhar em João, no capítulo 8, versículo de número 32. É algo muito simples e vocês vão entender em que sentido a graça nos alcançou e me alcançou, a ponto de eu poder estar aqui nesse altar testemunhando nesta noite. No livro de João, no capítulo 8, o verso de número 32, ele é bem conhecido, e ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma mensagem, uma palavra que parece ser simples em dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade, irmão, ela é Jesus. A verdade é a palavra do Senhor. Então, para que eu e você possa ser liberto, para que eu e você possa todos os dias da nossa vida ter o prazer de receber a graça do Senhor, você precisa conhecer da palavra.
Você precisa conhecer de Jesus. Você precisa conhecer da verdade. É algo até simples, mas em relação ao conhecimento, irmãos, é essa simplicidade que eu quero deixar ao coração de vocês, que o conhecimento é Jesus e a palavra do Senhor, para que você conheça tudo que tem aqui, e aqui tem a resposta para toda a sua vida, para toda a sua tristeza, para toda a sua alegria, para tudo aquilo que você precisar. A graça do Senhor, ela te alcança através da palavra do Senhor. Porque eu quero me apegar aqui nesta noite, irmãos, na palavra graça. Eu escrevi alguma coisa aqui, eu vou acompanhar aqui, sendo bem breve, pois eu quero, como eu disse no início, dar o meu pequeno e breve testemunho. Graça, na Bíblia, refere-se ao amor e à misericórdia e ao favor imerecido de Deus. Como eu disse no início, a graça, ela é algo imerecido. Nós não merecíamos ter recebido de Deus a graça. Ele diz que nós somos salvos por essa graça a qual nos alcança. Irmãos, se é imerecido, nós precisamos parar para entender que nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos condenados a tudo aquilo de ruim para nós. E Ele, com a sua graça, Ele com a sua misericórdia, e Ele com esse favor sobre minha vida e sobre a sua vida, sobre o meu amor e sobre o seu amor que Ele tem, Ele nos deu essa graça para que nós pudéssemos entender que através dela nós somos salvos, e nós saímos da morte para a vida. Amor incondicional. Amor incondicional. Deus ama a humanidade de forma incondicional, independente do nosso mérito ou das nossas ações. Irmãos, precisamos parar para pensar que a graça do Senhor, ela nos alcançou de tal forma que Ele deu o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Ele perdeu, se assim posso dizer, Ele deu para a morte o próprio Filho, para que eu e você não morresse. Vai imaginando aí, irmãos, eu sei que aqui muitos são pais e são mães. Imagina, eu vou dar o meu filho por amor de quem ainda nem está do meu lado, mas é para que ele não sofra o que o mundo tinha para ele, mas sim que ele viva aquilo que eu tenho para ele, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Então isso eu estou tentando colocar no coração de vocês a dimensão do que é a graça. E aí através da graça nos vem a misericórdia do Senhor. Deus mostra a misericórdia, a compaixão para a humanidade, especialmente na necessidade e no sofrimento. No momento que a gente está na maior necessidade e no momento do maior sofrimento, assim como um luto, é só a graça do Senhor que nos permite ficar de pé. Porque imagina você perder um filho, imagina você perder um irmão, imagina você perder um tio, um primo, um sobrinho. O quanto é difícil, se não fosse a graça do Senhor para me colocar de pé, para entender que há 20 dias atrás eu estava com ele aqui, ele estava ali sentadinho do meu lado, e todo dia quando ele chegava, ele falava, boa tio, e me dava um beijo e sentava ali do meu lado. E aí eu fico imaginando o quanto a graça do Senhor foi maravilhosa na vida dele. E aí a gente pensa na perca, a gente pensa na dor, e a gente acaba esquecendo por um minuto a graça, porque a graça do Senhor chegou na vida dele também, assim como chegou na minha vida. E é por isso que eu fiz questão
de trazer para todos os irmãos que ele hoje faz parte sim do meu testemunho de vida, do meu testemunho da graça do Senhor sobre a minha vida. E para me finalizar aqui essa interpretação, favor imerecido. A graça é um favor que não é merecido pelas obras humanas, mas é dado por Deus como um presente. Irmãos, foi como eu disse no início, nós não merecíamos, nós estávamos condenados, e a graça do Senhor veio até a mim e a você como um presente. Olha, eu estou te presenteando com a minha graça, você está saindo da morte para a vida. Este é o presente que eu tenho para você, foi este o presente que o Senhor Jesus deixou para mim e para a sua vida. E agora essa mensagem, irmãos, eu vou entrar com o meu breve testemunho. Hoje nós temos uns visitantes jovens aqui, temos os jovens da igreja, tenho algo aqui que Deus já colocou no meu coração, eu já fiz um dia aqui, mas vai ser representado, eu creio, de forma diferente nesta noite. E essa mensagem eu quero deixar um tema para ela. O tema é assim: somos salvos pela graça, mas não é de graça. Guarde isso, irmão, somos salvos pela graça, mas não é de graça. Irmãos, nós aqui vivemos num mundo hoje tecnológico. Nós vivemos num mundo onde temos aí a internet para fazer com que muitas pessoas hoje, e principalmente os jovens, queiram crescer, queiram ter status, queiram ser reconhecidos, querem ganhar likes e espaço na internet. Então esse pedacinho de papel aqui, irmãos, que eu trouxe, como eu disse, isso aqui já foi representado um dia, mas eu creio que hoje, pela misericórdia do Senhor e pela graça de Deus, será diferente. Esse pedacinho de papel aqui, irmãos, ele vai representar para mim e para você nesta noite uma pirâmide. A qual essa pirâmide, irmãos, eu e você vamos estar aqui no topo dela. E por nós estarmos no topo dessa pirâmide, nós estamos aqui conquistando tudo aquilo que o mundo tem para nos proporcionar. Sabe? Status, fama, like, tudo que a internet tem para te dar aí. Eu e você vamos estar aqui, reconhecendo tudo que o mundo tem para nos dar. Mas eu tenho certeza que todo o reconhecimento e tudo aquilo que o mundo tem para te dar, você ainda vai sentir um vazio lá dentro do seu coração, lá no fundinho. Algo vai fazer falta ao seu coração. E aí você vai crescendo, vai conhecendo pessoas, conhecendo gente. Você conhece uma moça, você conhece um rapaz, e aí você pensa em se casar. E aí, como diz, quem casa quer casa, e você se casando, você tem a sua casa. Mesmo você se casando, irmãos, você vai sentir que lá no fundo, não está completo. Algo ainda falta. Ainda falta um pouco para você se sentir totalmente completo. Então, nesse momento, esse pedacinho de papel ele vai representar uma casa, a qual nós vimos aqui no início que nós temos fama, reconhecimento, nós temos um casamento, nós temos uma casa, mas lá no fundinho do nosso íntimo, ainda não estamos completos, ainda vamos sentir que nos falta algo. E aí, se nós temos uma casa, se nós temos uma família, por que não termos um carro? E aí, nesse momento, esse pedacinho de papel, ele vai representar para mim e para você um carro. Imagina aquele carro dos seus sonhos, aquele carro que você deseja ter. É ele que você tem. Porque você vai ter status, fama, reconhecimento, você vai ter um casamento, você vai ter filhos lindos, você vai ter uma casa, você vai ter um carro, mas você ainda não vai ter o amor completo dentro do seu coração. Algo ainda vai faltar dentro do seu coração. E aí, por que não partir para o outro lado? Vamos viajar, vamos passear, vamos conhecer pessoas, hábitos e lugares, para que a gente possa tentar ser completo. E aí, nesse momento, esse pedacinho de papel ele vai representar um avião, o qual você andou por aí viajando, conhecendo o mundo, lugares e hábitos. E aí voltamos ao início de tudo. Temos reconhecimento,
temos fama, temos status, temos um casamento, temos filhos lindos, temos um carro, passeamos, conhecemos lugares, hábitos e pessoas diferentes. Mas você vai sentir lá no fundinho do seu coração que ainda falta algo para completar. E você não vai entender o que é. E aí, muitas vezes você sai por aí atrás do que falta. E você não consegue entender o que falta. Essa falta que fica no seu coração e no meu coração, irmãos. Eu e você às vezes olha para trás e fala, nossa, eu tenho status, tenho fama, todo mundo me conhece. Eu ando por aí. Aí eu vou começar a entrar um pouquinho aqui no meu testemunho e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer desse testemunho aqui. Alguns aqui me conhecem. Quando eu era mais novo, lá onde eu morava, eu tinha meus status, mano. Eu era conhecido na quebrada onde eu andava. Eu tinha um casamento, eu tinha e tenho filhos lindos. Eu tinha carro, eu tinha casa. Eu viajei, eu andei, conheci lugares, conheci pessoas, conheci hábitos. Mas me faltava algo e eu não sabia o que era. E aí eu estando lá fora no mundo, irmãos, eu fui procurar esse preenchimento no meu coração na prostituição, nas drogas, no álcool, na mentira. E esse lado também, tudo que o mundo pôde me dar eu tive, sabe? Quem me conhece no meu passado sabe como que eu era. Mulherengo demais. Tudo que eu tinha eu gostava de mostrar, porque eu conquistava, eu fazia, o diabo dava e eu ia, fazia, não queria nem saber. Até que eu conheci as drogas e eu me afundei. E eu não perdi realmente a minha vida, irmãos, porque Deus ele tinha um propósito na minha vida. E aí eu e você vai perceber, irmãos, que depois das drogas, depois do álcool, depois da prostituição, depois de tudo, não tem mais nada. E aí o que sobra? Aí lá no mundo, irmãos, o que sobra é o desespero, é a tristeza, a angústia. E normalmente, irmãos, e infelizmente a maioria dos jovens lá fora, a única esperança que tem é tirar a própria vida, como eu tentei tirar a minha vida. Eu usei droga, bebi chumbinho, eu passei por coisas que, se eu falar aqui, eu acho que parece que as pessoas não acreditam, né? Porque imagina só uma pessoa usar um vidrinho de cocaína e acabar de usar aquilo, pegar um vidrinho de chumbinho e beber junto. Foi isso que eu fiz, irmãos. Parei na beira de uma ponte um dia para pular. E não pulei porque uma pessoa me ajudou. O que eu quero dizer é que eu tive todos esses status que eu falei para você. E só me sobrou a vontade de se matar. E aí esse pedacinho de papel nesse momento ele vai representar uma faca, irmãos. Que pode ser algo tão simples. Mas essa faca ela podia me cortar. Ela podia ter cortado meu pescoço. Ela podia ter cortado os meus pulsos. Ela podia ter tirado a minha vida. E aí nós estamos falando aqui nesta noite de graça. E aí, irmãos, tudo isso que eu passei, eu tive fama, tive reconhecimento, tive casa, carro, esposa, filho, viagens, passeios, drogas, tudo que o mundo pôde me dar. E mesmo eu tentando tirar a minha vida, nada me completava. Sempre me faltava algo. E aí, irmãos, eu comecei a ir para casas de recuperações, para tentar me recuperar. Estive em várias casas de recuperações, várias. E nenhuma delas, irmãos, eu permiti que a graça me alcançasse. E a graça do Senhor estava comigo, mas eu não estava com ela. E eu passei 11 anos nessa vida. Droga, álcool, mentira, prostituição e casa de recuperação. Ficava só nisso e nunca mudava e nada acontecia. Até que um dia eu encontrei com Deus, fui para uma igreja, mas ali eu não permiti
a graça do Senhor chegar sobre a minha vida, porque eu estava na igreja e ali naquele momento eu estava só ouvindo falar de um Deus, eu não conhecia esse Deus de verdade. E aí as coisas foram acontecendo, e até que a misericórdia de Deus chegou até a minha vida, a graça do Senhor chegou até a minha vida, e aí eu conheci uma pessoa que Deus, ele, através da sua graça e da sua misericórdia, colocou na minha vida para me mudar de vida. E aí apareceu a minha esposa, e aparecendo a minha esposa, eu me casei, e um dia eu passando aqui, numa rua aqui atrás, eu vi esse ministério, e eu senti assim, Deus tem algo ali para mim. E eu entrei naquela porta, fiz parte da igreja, comecei a frequentar, mas o meu eu ainda estava muito grande dentro de mim. Eu ainda não tinha permitido que a graça do Senhor me alcançasse. E aí, irmãos, eu dentro da igreja, casado, voltei a beber, voltei a usar droga e voltei a fazer tudo aquilo que o diabo estava preparando para mim, a ponto de tirar a minha vida. E aí, nessas indas e vindas, eu fui para mais uma casa de recuperação. E quando eu cheguei nessa casa de recuperação, irmãos, eu cheguei a ponto de tirar a minha vida lá dentro, falando que eu não tinha mais jeito, que nada mais ia acontecer, e eu já ia perder meu casamento mesmo, então não tinha mais nada para perder, e ali eu ia findar com tudo. Porém, irmãos, quando eu estava naquele local, teve uma noite que teve uma pregação, e essa ministração ela falou sobre Ana e Penina. E acho que todos aqui conhecem, né? Penina, ela tinha muitos filhos, e Ana queria ter filho e não conseguia ter, e ela subia até um monte para orar todo ano, e ela não conseguia apresentar o coração para o Senhor daquilo que ela queria. Até que um dia ela entendeu, e ela chegou lá naquele monte e disse assim: Deus, se eu tiver um filho, eu devolvo ele para o Senhor. E ali o coração dela foi tão forte com Deus, de entender que o que ela precisava era de Deus, não era de um filho, que a palavra vai dizer que o desejo do coração dela foi ouvido por Deus, e quando ela desceu naquela mesma noite, ela teve um filho. E quando eu ouvi essa mensagem, eu falei com Deus assim, falei, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é o meu fôlego de vida e o meu casamento. Se o Senhor me devolver a minha vida, porque eu já me sentia morto vivo, irmãos, se o Senhor me devolver a minha vida, eu vou entregá-la para o Senhor, e ela vai ser sua. Ana tinha um filho para devolver, eu que eu vou devolver sou eu já sou seu, eu me entrego a ti, Senhor. E aí naquela mesma noite, irmãos, quando acabou o culto, eu tinha falado isso com Deus, só eu e ele. Quando acabou o culto, a esposa do rapaz que pregou lá, era o diácono Adriano, ela olhou para mim, tocou no meu ombro e falou assim: como que é seu nome? Eu falei: Leandro. Falei: irmão, você pediu alguma coisa para Deus, não foi? Eu falei: pedi. E aí ela falou assim: ó, eu te vi curado. Se você entregou seu coração para Deus de verdade, hoje você está liberto. Aleluia! Aí, irmãos, quando ela falou isso para mim, eu ajoelhei, eu orei a Deus e falei assim: eu estou liberto. E aí eu tive a certeza que eu estava liberto, irmãos, porque, como eu disse, eu tive status, fama, reconhecimento, eu tive um casamento, eu tive e tenho filhos lindos, e aí eu tive passeios, ruas, lugares, hábitos, viajei, passei, conheci o mundo, conheci as drogas, conheci tudo aquilo que o mundo tinha de ruim para mim, tentei tirar a minha vida, mas naquela noite eu entendi que para completar a minha vida, o que faltava
Era Jesus o Cristo. Era o Senhor meu Deus o que faltava na minha vida. Era só Ele. Que eu não tinha dado espaço para essa graça chegar até a minha vida. Eu quis trazer esse testemunho nesse sentido, irmãos. Porque eu passei por muitas coisas, sabe, de álcool, de droga, que poderia até esticar até mais. Porque eu tive vários livramentos de morte. Deus derramou a graça em mim de tal forma, irmãos, que eu só não vou falar que é inexplicável, porque eu sei do amor desse Deus. De quantas vezes eu tentei tirar minha vida, de quantas vezes eu tive overdose, de quantas vezes eu tive tantas coisas na minha vida. E a graça do Senhor me alcançou. Então eu quero já de antemão dizer assim para vocês, irmãos. Se você tiver alguém na família que ainda usa droga, que ainda está na prostituição, que ainda está na mentira, que ainda está fazendo coisas que aos olhos do Senhor não agrade, não desiste não, irmãos. Desiste não. A graça do Senhor vai alcançar, irmãos. Você precisa acreditar nisso. Que a graça do Senhor vai te alcançar. Porque depois disso, irmãos, eu conversei com um amigo meu um dia, e aí ele me comentou, porque sempre vem um para atacar, né? E aí, parou mesmo de usar droga? Eu falei, parei, mano. Ah, mano, quero ver até quando. Eu falei, irmão, nunca mais eu uso droga. Ele, nunca mais é uma palavra muito forte. Eu falei, nunca mais, enquanto eu estiver com o Senhor, nunca mais eu uso droga. Porque a graça dele me alcançou. Então, irmão, se hoje eu estou de pé, sabe por quê? Uma vez eu estava até conversando com a minha esposa, eu falei assim, quando eu saí da casa de recuperação, eu falei assim, hoje é muito difícil de eu falar para algumas pessoas em relação de uma recuperação, porque eu falo assim, como se recuperar? Eu ficava pensando, eu não sei como falar, só sei que Deus me libertou, mas como que é? E aí eu quero dizer para vocês aqui, irmão, sabe como que é? É fácil, é só você se derramar. Porque naquela casa de recuperação, eu orava, confesso que hoje eu não faço isso, eu orava de 2 a 3 horas por dia. E todo mundo admirava lá a minha oração. E eu não sabia nem de onde que eu tirava a força para orar. Mas eu orava 2 horas e 3 horas por dia. Hoje eu não oro 2 horas, mas eu ainda oro pela misericórdia de Deus. Mas é a oração. É estar aqui na igreja. É clamar ao Senhor. É obedecer os meus pastores. É jejuar, é dizimar, é ofertar, é estar na presença de Deus, é se derramar no Senhor, irmãos. É isso que vai fazer com que você receba a graça do Senhor. Porque nós sabemos que somos salvos pela graça, e simplesmente isso é muito fácil, se torna simples. E não é tão simples assim, irmãos. Porque a Bíblia diz assim que, mesmo morto, se você estiver na presença do Senhor, você está vivo. E aí eu não posso parar de pensar e de lembrar que na quarta-feira, meu sobrinho morreu no domingo, na quarta-feira ele entrou por essas portas. E aí eu achei muito lindo, irmãos, porque assim, quando eu falo que o meu sobrinho ele faz parte do meu testemunho, é porque assim, eu já tinha convidado muito ele para vir para a igreja, e ele não vinha. Gui, vamos na igreja? Um dia eu vou, tio. Gui, vamos na igreja? Um dia eu vou, tio. Ele conheceu a minha esposa falou assim, agora você tem que ir na igreja. Um dia eu vou, Sal. E aí ele não vinha. E aí um dia eu falei assim, Gui, era na outra igreja, como que é o endereço, pastor? Desculpa, eu esqueci. Lá na Lagoa Dourada. Eu falei, Gui, o tio vai estar lá no altar. Aí ele falou, o senhor vai estar no altar? Eu falei, vou. Ele falou, se você vai estar no altar, eu vou. E aí o Guilherme apareceu lá. Eu não esperava. O Guilherme apareceu. Ele entrou, assistiu, foi embora muito feliz. E aí quando nós mudamos para cá, eu tive logo uma oportunidade
E aí ele começou a passar por uns problemas, umas dificuldades na vida dele. E aí ele falou assim para mim: tio, eu queria te pedir uma coisa. Não cai não, tio. Eu quero que você fique de pé. Você é meu orgulho, mano. Eu amo meus filhos. Eu nunca ouvi isso deles, mas eu ouvi do Guilherme. Ele falou assim: tio, você é meu orgulho, mano. Não cai não, mano. Eu falei: não, filho, pode ficar quieto, que o tio tá bem com Deus, eu quero você bem, porque se ele fez isso na minha vida, ele vai fazer na sua. Tudo que está acontecendo, Guilherme, nada fugir do propósito do Senhor. E aí ele falou para mim assim: eu vou fazer um propósito com esse Deus. E aí agora aqui eu quero falar mais uma vez com vocês, irmão, de graça. Graça. E eu vou repetir, irmãos, antes de falar dessa graça, eu vou falar para você: mesmo que esteja morto, com Cristo está vivo, irmãos. Tenha certeza disso. Não é porque eu estou falando do meu sobrinho, não, é porque eu estou falando de um Deus que está vivo. Estou falando de um Deus que nada foge do controle das mãos dele. Eu estou falando de um Deus que a graça dele te alcançou nesta noite, para dizer para mim e para você: eu estou cuidando de você. Está com problema? Está com dificuldade? Está com marido? Está com filho? Está com o esposo, está com a esposa, no mundo, nas drogas, na posição, na mentira. Ele está no controle de tudo, irmãos. Acredita que ele está no controle de tudo. E aí, ele falou assim: tio, eu vou ficar uma semana. Não, vou ficar 2 semanas sem beber, sem fumar, sem fazer nada. Eu vou ficar uma semana com Deus. Eu falei: Gui, o Deus que mudou a minha vida, ele vai mudar a sua história. Se você fizer esse propósito com Deus, Gui, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aí eu falei para ele assim: quando eu estava começando a vir para a igreja, e eu comecei a trabalhar, quando dava 5 horas da tarde, as melhores corridas caíam 5 horas da tarde, mano. Sabe o que eu fazia? Eu desligava o aplicativo e vinha para a igreja. E aí demorou, mas depois de 1 ano Deus me honrou. Eu falo depois de 1 ano no sentido de bem material, porque Deus me honrou sempre, mas depois de 1 ano eu ganhei uma moto e muitas coisas aconteceram na minha vida, e eu tenho certeza que foi por causa disso que eu estava fazendo, que para mim era um sacrifício, mas não era, era simplesmente obediência. E aí, quando foi na quarta-feira, ele entrou por essas portas, falou assim: caramba, tio, bem que você falou. Estava lá no Tatuapé, uma corrida de R$70, mano. Posso falar pro senhor? Eu vi com o coração doendo, ó. Mas eu desliguei o aplicativo e vim embora. E ele entrou ali por aquelas portas, irmãos. E aí, ele entrou, ouviu a palavra, acabou o culto, fomos para casa. Aí minha esposa falou assim: vamos lá jantar. Vou nada que eu estou cansado. Seu tio que fez a janta, se foi meu tio, então eu vou. Aí foi para lá, jantou com a gente. E aí, como ele estava, né, na correria da vida, e ele tinha falado para mim: tio, de final de semana eu não consigo vir porque eu estou pegando filme no aplicativo, mas segunda, quarta e sexta eu estou aí. E aí, irmãos, ele fez esse propósito com Deus por 2 semanas. E ele cumpriu. Por 2 semanas, o Guilherme veio. Por 2 semanas, ele sentou aqui, ó. Ele chorou. Ele sentiu a presença de Deus. A graça alcançou ele, a ponto de ele vir aqui nesse altar e se entregar para o Senhor. E dizer que ele não aguentava mais, que a vida dele era de Deus. E ele falava para mim assim: tio, é difícil, mas eu vou conseguir. E aí quando foi na sexta-feira, ele veio para a igreja. Acabou o culto, eu pedi para ele jantar comigo de novo, ele não foi. Aí ele só falou para mim assim: tio, tá difícil. Mas sabe que eu tô feliz? Eu sei que vai passar. Aí quando eu falo para você abraçar o seu irmão,
que está do seu lado aí, o seu familiar, é porque naquele dia eu fiquei pensando, né? Se eu soubesse, eu não tinha deixado ele embora na sexta. Porque depois no domingo eu não ia mais ter ele aqui comigo. Então, irmão, se a graça chegou na sua vida nessa noite, para dizer que estamos aqui presente de um Deus vivo, que te dá a oportunidade do fôlego de vida cada dia que você acorda. Não passe um dia, irmão, sem agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Não passe um dia sem dizer quem está do seu lado, da sua casa, os seus familiares, o quanto você ama. Porque depois do que aconteceu, eu ficava todo dia pensando, né? Como será que ele está? O que ele falaria para mim? E aí, hoje, eu cheguei mais cedo no meu trabalho e estava orando, falando com Deus o que dizer sobre a graça, porque a graça, ela não tem palavras, irmãos. A graça é o que me deu a vida. É através da graça do Senhor que eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse altar, falando do amor do meu Deus. E aí eu fiquei pensando, né? O que eu vou dizer para a igreja, a ponto da igreja entender que, para a graça do Senhor te alcançar, para você ficar firme com Deus, para você ter a certeza e conseguir com que toda a sua família entre por essas portas, irmãos, se torna simples, porque a graça do Senhor ela já te alcançou. E aí eu disse no início, o conhecimento e a verdade, está aqui, irmãos. O conhecimento e a verdade é a palavra de Deus. Então, para que essa graça ela possa alcançar cada dia mais a sua casa, para que essa graça possa alcançar cada dia mais a sua família, você que está aqui nessa noite, não perca a oportunidade de mergulhar. Mergulha, irmãos. A nossa igreja, ela está com as portas abertas todos os dias. Seja de manhã, seja tarde ou seja à noite. Todo dia tem um culto. Todo dia tem uma oração. Todo dia tem um ensinamento. Todo dia tem uma mensagem. Todo dia a graça do Senhor é derramada neste lugar, irmãos. Então, se você quiser uma cura, uma libertação para sua casa, venha mais vezes para a igreja, irmãos. Eu não estou falando de uma placa de igreja, não. Estou falando de um Deus que está neste lugar. Eu estou falando de um Deus que se faz presente aqui. Eu falo da placa de igreja no sentido que Deus escolheu semeando boas novas para mudar essa geração. Deus escolheu essa igreja semeando boas novas para mudar os jovens. Que o meu sobrinho entrou aqui jovem, ele entrou aqui triste, com problemas, angustiado. Mas no dia que ele foi para a casa dele, ele foi alegre. Que ele entendeu, a graça falou ao coração dele: tio, eu sei que vai passar. E passou. Hoje ele não está mais sofrendo. Hoje ele não está mais chorando. Né? Poderia se dizer que não passou do jeito que eu gostaria, no sentido que é claro que eu gostaria que ele estivesse do meu lado. Mas eu estou muito feliz porque eu sei que aonde ele está é muito melhor. Queria te convidar para você ficar de pé. Eu queria que você ouvisse o louvor que a nossa irmã Érica vai estar entoando. E enquanto esse louvor estiver sendo entoado, irmãos, se você sentir no seu coração o desejo de se aproximar dessa graça, se você sentir o desejo de permitir que essa graça possa te alcançar, eu quero te convidar que você venha até aqui ao altar. Encoste a sua mãozinha aqui no altar. Sinta a graça do Senhor tocando nas tuas mãos através deste altar. Quando eu estava orando hoje de tarde, e quando eu lembrei do meu sobrinho, eu lembrei da última mensagem que ele me mandou, que eu falei com ele, e ele falou assim, que isso é o que ficou no meu coração. Eu creio que se eu perguntasse para ele agora: e aí, Gui, como que você está? Ele diria isso para mim.
E aí, tio, boa? Tô bem, você, como é que tá? Tenho certeza que ele diria isso. Boa, tio, eu tô bem, como é que você tá? Então, se você quer estar bem, irmãos, da mesma forma que ele está, não perca a oportunidade, irmãos, nessa noite, de vir aqui no altar, ó, receber essa graça, porque ele recebeu a graça. Eu recebi essa graça, porque eu também estava morto, irmãos, só que eu estava morto de pé, até que eu entendi que a vida era o Senhor. Até que eu entendi que tudo aquilo que eu achava que faltava na minha vida, não era o mundo que tinha para me dar. Aquilo que faltava na minha vida, só quem podia preencher era o Espírito Santo. Só quem pode preencher é a graça do Senhor. Então, se nesse momento você se sente de alguma forma com seu coração vazio, ou faltando algo aí, nem que seja um pouquinho, irmãos, não perca a oportunidade. Enquanto a nossa irmã Érica louva, por favor, Érica. Venha até o altar, irmãos. Venha receber desse calor. Venha receber a graça do Senhor. É a graça, irmãos. É a graça do Senhor que está aqui nesta noite para dizer para mim e para você: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de tudo. Nada sai do controle das mãos do Senhor. Entenda, irmãos. A morte não é um final. A morte com Cristo é só uma vírgula, irmãos. Porque nós temos uma vida eterna ao lado do Senhor. Não perca a oportunidade de receber a graça do Senhor. Chega de a gente conhecer um Deus de ouvir falar. Precisamos compartilhar a nossa vida com Ele. Venha, irmão. Não endureça o seu coração. Se entregue aqui ao Senhor. Se tiver alguém que queira simplesmente receber a graça do Senhor, toque. Mas também se tiver alguém que queira aceitar o Senhor como seu único Salvador da sua vida, aquele que está aqui para te dar a vida e a vida eterna. Se você estiver aqui nesta noite querendo se reconciliar com o Senhor, venha aqui até o altar. O nosso pastor vai orar por você, vai interceder pela sua vida. Ele não dorme, irmão. Tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar, irmãos. Seja qual for a dor ou a luta, vai passar, irmãos. Ora você, pode orar. Amém. Irmãos, eu quero dizer mais uma vez: se ainda tiver alguém que quer receber do calor dessa graça do Senhor, não trave o seu coração, venha até o altar aqui, venha receber dessa graça. Essa graça me alcançou, irmão. Essa graça alcançou o meu sobrinho. Essa graça alcançou a sua família. Se tiver alguém aqui, irmãos, que queira aceitar a esse Deus, levante a mão para que o pastor possa orar e venha interceder por você. Que nesta noite, irmãos, você possa receber a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Deus, para buscar de Ti, Senhor, a Tua misericórdia. Pedimos a Ti, Deus amado, que o Senhor venha se fazer presente, Pai, a cada vida que aqui está, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que temos aqui coração, Senhor Deus, triste. Coração, Senhor Deus, magoado, entristecido, Pai, com a falta, Senhor Deus, de um ente querido. Mas sabemos que essa falta que Ele nos traz, Pai, o Senhor Deus está aqui para completar, Pai. Então nos enche da Sua graça, Senhor. Nos enche do Seu poder, Senhor. Nos enche da Sua misericórdia, Senhor.
e tira essa dor, Pai, e coloca a alegria do Senhor, coloca a graça do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, com o seu poder, com a sua glória e com a sua graça. Sabemos que o Senhor é o Deus que cura, sabemos que o Senhor é o Deus que guarda, sabemos que o Senhor é o Deus que restaura. Então pedimos a Ti, Deus, nos permita sentir a graça do Senhor nesta noite, que a graça do Senhor possa nos levar para casa, que a graça do Senhor possa nos acompanhar nessa semana, nesse mês, nesse ano e em toda a nossa vida e em toda a nossa casa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que acredita que a graça do Senhor chegou sobre a sua vida, aquele que acredita que a graça do Senhor chegou sobre a sua casa, levante as mãos e dê uma grande salva de palmas para esse Deus.